Bom, vamos lá. Vamos começar? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Bem-vindo à segunda aula do curso CCNA Data Center, Iniciar Treinamentos. Bom, hoje a gente vai falar sobre assuntos de fundamentos de rede, muito importante, tá, pessoal? A gente vai falar sobre o modelo OSI, que é um modelo de referência de redes, dividido em camadas, tá? Que é um fundamento importantíssimo para a gente conseguir entender como que a rede funciona, né? Em alto nível, o modelo OSI, a ideia do modelo OSI, ou de qualquer modelo de referência, é a gente conseguir prover abstração, tá, pessoal? Abstração e padronização para a rede. E eu vou explicar o que significa essa palavra abstração e padronização, todo mundo deve saber o que significa isso, tá? Depois a gente vai falar sobre TCP/IP. Depois a gente vai falar sobre o assunto que é bem grande, que é o TCP. E depois a gente vai falar sobre a introdução ao IPv4, tá? Nessa parte TCP a gente vai estressar bem esse protocolo, tá? Porque é um fundamento importantíssimo, tá? Para a gente conseguir entender redes, a gente tem que dominar TCP. Tanto em relação a... Não importa se a gente está falando de data center, route switching, service provider, segurança, seja a tecnologia que a gente estiver falando, se a gente conseguir entender TCP, é a base para qualquer entendimento de qualquer rede, tá? Assim como outros fundamentos também, o IP, a parte de camada 2, de switching, e assim por diante, tá? Então, TCP é um assunto primordial. E por último, como eu falei, a gente vai falar sobre o IPv4, mas a ideia hoje é a gente falar sobre a parte de introdução, tá? Então a gente vai falar sobre o cabeçalho do IPv4, o que cada campo significa, e aí a gente para por aí. E na próxima aula a gente começa a falar de endereçamento de rede, subnet, VLSM, CDIR e assim por diante, tá? Porque esse tópico de TCP vai tomar bastante tempo da gente, tá? Então eu acredito que essa parte de IP a gente não vai conseguir evoluir muito hoje. Bom, então vamos dar andamento. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Que a gente vai falar sobre isso hoje? Bom, então vamos lá. O primeiro assunto de hoje que a gente vai aprender é modelos de referência. Tá? O que é um modelo de referência? Independente se a gente falar de OSI, TCP/IP ou qualquer outro modelo. Quando a gente fala de redes, a gente fala de um assunto que é complexo. Tá? Redes envolve diversos protocolos, componentes, equipamentos físicos, interfaces, links, conectorização e assim por diante. Então é uma coisa complexa. Tá? Se a gente for tentar entender rede de uma vez só, fica difícil a gente conseguir entender. Então, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que tentar entender as funcionalidades da rede, tanto física como lógica, de forma segmentada. Então, esse é o principal motivador, né, a gente ter esse modelo de referência. O que é um modelo de referência? É justamente isso, a gente pegar a rede, todos os protocolos, como a rede funciona, quebrar em partes menores, que a gente vai entender que chama camadas, e entender o que cada camada faz na rede. Se a gente entender o que cada camada faz na rede, como cada camada se comunica, a gente consegue entender a rede. E é muito mais fácil a gente entender cada camada do que a gente tentar entender tudo de uma vez. Tá? É como se fosse, imagine se você fosse um mecânico, né? E você é um mecânico que está começando a estudar mecânica, e você quer entender o funcionamento de um carro inteiro, né? Como um carro inteiro funciona, todos os sistemas. Né? Fica difícil, porque tem muita coisa ali, muitos dispositivos, muitas peças para a gente conseguir entender. Então, se a gente pegar e entender cada parte do carro por vez, fica mais fácil. A gente vai entender primeiro o motor, depois a gente vai entender a embreagem, depois vai entender os sistemas, se a gente for querer partir para a parte elétrica, o sistema elétrico, e assim por diante. Então, a ideia aí é a ideia de camadas do modelo OSI, ou de qualquer modelo de referência, a gente pegar e quebrar a rede em camadas e tentar entender de forma segmentada a rede. Tá? E o outro principal motivador, na verdade, existem dois motivadores para a gente utilizar modelos de referência. O primeiro motivador é esse, o principal, a gente tentar fazer uma abstração, tá? E uma segmentação.
Abstração é a gente pegar e separar a rede, né? Separar a rede em pedaços menores e a gente identificar cada protocolo, cada algoritmo, cada dispositivo, seja físico, seja lógico, e associar uma camada. Isso que chama-se abstração. Isso que é o conceito de abstração. E o outro motivador, a gente usa modelos de referência, é o que a gente chama de padronização. Tá? Por quê? Eu vou explicar de forma mais detalhada, mas no início das redes, né, quando a tecnologia se desenvolve, normalmente uma empresa, duas empresas que saem na frente, que desenvolve a tecnologia, desenvolve algo novo. Né? Normalmente quando a empresa desenvolve algo novo, ela tende a patentear, né, aquilo que ela desenvolveu. Né? O trabalho intelectual daquela empresa, dos funcionários, enfim, dos engenheiros daquela empresa. Só que quando a gente tem esse movimento de patente, né, aquilo lá é daquela empresa, pertence àquela empresa. Então, teoricamente, aquilo não é compatível, né, não vou usar a palavra interoperável, depois eu vou explicar o que é interoperabilidade, mas aquilo não é compatível com uma outra tecnologia de uma outra empresa. Tá? Então, imagine o seguinte, nos inícios dos tempos de rede, cada fabricante, cada empresa que desenvolveu um equipamento, uma tecnologia, era único daquele fabricante, então não existia compatibilidade entre equipamentos, tá? Que é a palavra interoperabilidade, que significa. Tá? Então, quando a gente fala interoperável, a gente está falando de compatibilidade, de interoperar juntos, ou seja, um equipamento de um fabricante A conversar com o equipamento de fabricante B. Então, o modelo de referência ele também é o segundo motivador, né, que são dois motivadores principais. O segundo motivador mais importante é isso, é padronizar as tecnologias, as conectorizações, os protocolos, os links, os equipamentos, de forma que se eu comprar um equipamento do fabricante A, B, C ou D, eu consigo conectar na minha rede, consigo ter equipamentos de outros fabricantes e consigo fazer a rede funcionar. Tá? Então, esses dois motivadores a gente tem que ter em mente. Abstração e segmentação da rede para melhor entendimento e padronização da rede, tá, pessoal? Esses dois motivadores para a gente utilizar e aprender modelos de referência, tá? Bom, tem uma dúvida do Kaique. Pelo fato de não ser nenhum compatível, quem sabe mexer em uma rede sabe mexer em outra da mesma forma. Bom, deixa se eu entendi sua pergunta aqui. Você quer dizer que se eu aprender a mexer numa rede de um fabricante, eu consigo mexer em a rede de qualquer outro fabricante? Acho que foi isso que você quis dizer na sua pergunta. Tá. Sim, exatamente. A ideia é essa. A gente vai aprender nos próximos slides que existem órgãos padronizadores que definem padrões de rede. Então, quando a gente fala de um protocolo, vamos levar como exemplo o protocolo, mas isso existe para também dispositivo físico, conector e assim por diante. Mas vamos pegar como exemplo um protocolo. Quando a gente pega um protocolo que é padronizado, que não é patenteado, não é uma tecnologia de uma empresa só, né? Vamos pegar o exemplo do protocolo SPF. É um protocolo que é um protocolo aberto, padronizado em um documento da IETF, que eu vou explicar para vocês aqui que é esse órgão IETF. Um documento de RFC, que é Request for Comment. Naquele documento, está explicando como o SPF vai trabalhar, como o algoritmo SPF vai trabalhar, como ele deve interagir na rede, como ele vai fazer o cálculo de rotas. O SPF, para quem não sabe, é um protocolo de roteamento. Como ele vai fazer o cálculo de rotas, como vai funcionar o banco de dados, como que ele vai estabelecer vizinhança para trocar rota e assim por diante. Então, aquilo tem que funcionar igual, independente se for implementado no equipamento A, B, do fabricante A, do fabricante B, do fabricante C. Independente se aquele SPF for implementado no equipamento da Cisco, da Juniper, da Huawei, seja qualquer for equipamento, ele vai funcionar, porque todos vão implementar da mesma forma. Tá? Se você aprender a mexer no equipamento da Cisco, uma coisa que não é igual de um para o outro é a parte de command line, que é a linha de comando. Né? Então a Cisco vai ter a forma de configuração utilizando os comandos que a Cisco desenvolveu. A Juniper vai ter a dela e assim por diante. Né? Isso não vai ser igual de um equipamento para o outro. Mas isso é uma questão só de você aprender a linha de comando. Se você conhece a teoria, conhece como funciona aquele protocolo, você tem que aprender a linha de comando. Como executar um comando para conseguir fazer aquele protocolo trabalhar da forma que você quer. Tá? Então, você aprendeu o fundamento de rede, por isso que a primeira parte do curso é fundamento de rede. A partir do momento que você sabe o fundamento de rede, você mexe, é uma questão de tempo, de você aprender a linha de comando do equipamento e mexer em qualquer equipamento. Tá?
Então, voltando, né, como a gente está falando do modelo OSI, do modelo de referência, existem dois modelos principais, né, que a gente estuda, que é o modelo OSI, desenvolvido pela ISO, e o modelo TCP/IP, que foi desenvolvido pelos Estados Unidos, Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Tá? ISO, para quem não sabe, é aquela organização que chama International Standard Zone, que é essa sigla aqui. International Organization for Standardization. Standardization. Palavra meio difícil de pronunciar. Que é o órgão que faz padronização não só de protocolos de rede, mas também de diversas coisas, tá, pessoal? Diversos outros assuntos. Então a gente aprende esses dois modelos, são os dois principais modelos que a gente aprende de fundamentos de rede. A primeira coisa que a gente tem que aprender é o seguinte: o modelo OSI da ISO foi um modelo que foi desenvolvido, mas é um modelo que não é utilizado hoje em dia, tá, no ambiente de rede. Quando a gente pega qualquer sistema operacional, qualquer computador, o modelo que é utilizado é o modelo TCP/IP. Tá? O modelo OSI ele é ainda utilizado como parte de fundamento, como parte de estudo de rede. Tá? Na época que ele foi desenvolvido, ele foi proposto para ser utilizado como os protocolos do modelo OSI, né, da pilha de protocolos do modelo OSI, foi proposto para ser utilizado nos computadores. Mas na mesma época já existia o protocolo TCP/IP, que era fechado, era usado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E aí quando houve essa abertura, esse movimento de abertura para o mercado, que o mercado percebeu que era necessário ter um modelo padrão, houve uma disputa, o modelo TCP/IP foi aberto, né? E o modelo OSI também foi proposto. Então ambos foram propostos para ser utilizado como padrão no ambiente de rede. E o modelo TCP/IP ganhou a briga, né, entre qual ia padronizar os equipamentos de rede. Aí o modelo TCP/IP que dominou o mercado e que a gente usa até hoje. Tá? Mas o OSI ficou como referência. Mesmo porque quando o modelo OSI ele tem muito mais camadas, que a gente vai ver que o modelo TCP/IP. Então, o modelo OSI ele é muito mais detalhado que o TCP/IP. O TCP/IP ele junta várias funções de uma camada única, que a gente vai ver. Tá? Então, a gente aprende primeiro o modelo OSI como fundamento, depois a gente aprende o modelo TCP/IP. Tá? Bom, então vamos começar a falar sobre o OSI. Tá? Então eu já dei uma introdução do que é o modelo de referência, qual a finalidade desse modelo. Agora a gente vai falar sobre o OSI. O OSI, como eu falei, foi desenvolvido pela ISO, International Organization for Standardization, né? Que é um órgão mundial que padroniza diversos assuntos aí, não só de redes, tá, pessoal? Então, como eu já falei no começo, a finalidade de utilizar o modelo OSI foi criado foi para padronizar os equipamentos de rede, para que diferentes vendors, diferentes fabricantes de equipamentos pudessem implementar o mesmo algoritmo, a mesma interface física, o mesmo tipo de tecnologia, para que eles pudessem se conversar. Tá? E também o outro motivo para se desenvolver um modelo de referência é você conseguir, que eu falei, você conseguir fazer abstração, conseguir quebrar a rede, que é uma coisa complexa, em camadas menores. Tá? Bom, o modelo de referência OSI introduz um conceito que a gente chama de camadas. Tá? O que é uma camada? Uma camada é nada mais nada menos que um segmento. Tá? A gente pega o assunto que é complexo, segmenta em várias frentes, e aí cada segmento daquele executa uma função. Então a gente aprende a função que o segmento A, o B, o C, o D executa, e depois a gente junta tudo aquilo ali e a gente tem a rede funcionando. Né? Então camada é isso, é uma parte menor do funcionamento total da rede. Tá? E o modelo OSI é dividido em 7 camadas. Tá? Que a gente vai aprender cada uma, que vai de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e físico, tá? Camada física. E aí cada camada implementa funções específicas, né? Funções que eu digo, cada camada tem seu algoritmo,
tá? Que é executado, executa funções no mundo de computação, tá? Uma coisa que a gente tem que aprender e ter em mente que é o seguinte: cada camada executa a sua função e aquilo que ela executa, aquela informação que ela processa, ela é inteligível somente para aquela camada, tá? Ela não é inteligível para outras camadas. Tanto uma camada, a gente vai ver que as camadas têm uma ordem, tem camadas superiores e inferiores. Ela não é inteligível nem para uma camada superior, nem para uma inferior, somente para aquela camada, tá? Porém, as camadas se interagem entre si, tá? As camadas que são inferiores, que estão mais perto do bit-byte, que estão mais perto da rede física, né, que a gente vai ver, elas servem as camadas superiores. Então, uma camada inferior vai servir a sua camada superior que está acima dessa camada, tá? Então, a gente tem que ter em mente o seguinte: uma camada inferior serve a superior, ou a superior é servida pela camada inferior, tá? Até chegar na última camada, que é a física, que vai ser, cada informação vai ser traduzida em sinais elétricos, ópticos ou radiofrequência, e assim por diante, tá? Mas existe essa independência entre cada camada. Cada camada executa a sua função e aquela informação que ela executa só é inteligível a ela mesma, tá? Então, nesse desenho aqui, tá? Um desenho grande, meio complexo, mas por enquanto não se apega ao desenho inteiro, tá? A única coisa que a gente tem que entender é isso aqui, ó, por enquanto. Tá? Essa parte aqui que eu fiz o quadrado. Bom, então eu falei das 7 camadas, né? A gente tem camada 1 até a 7. Física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação, tá? As camadas inferiores, tá? As mais perto do meio físico, que seria a física, enlace, rede, transporte, elas são responsáveis pelo transporte do dado na rede, tá? Ela vai se preocupar em implementar algoritmos, tecnologias, inteligência para transportar esse tráfego na rede, tá? E as camadas mais superiores, a seção até a aplicação, tá? Ela é responsável daqui para cima, ela é responsável por interagir com o aplicativo, tá? Que é executado num computador, tá? Então, uma camada, ela vai conversar, a gente sempre tem a comunicação, quando a gente fala de camada OSI, de uma comunicação de um equipamento de origem para um equipamento de destino. Tá? É assim que funciona normalmente qualquer comunicação. A gente está falando aqui partindo de um ponto de uma comunicação, digamos, vai de um para um, né? Pode dizer sim ponto a ponto, mas pode também existir uma comunicação de um para vários, tá? Que a gente vai aprender. Mas para simplificar, vamos primeiro pegar uma comunicação de um para um, tá? Quando a gente fala do modelo de referência, cada camada aqui, ela interage com a mesma camada do outro dispositivo. Ou seja, a camada de aplicação do dispositivo de origem vai interagir com a camada de aplicação do dispositivo de destino. De apresentação na origem com a apresentação no destino. E assim por diante. Tá? Deixa eu voltar aqui. E que nem eu disse, a informação que está aqui na camada de aplicação, ela não é inteligível na camada de apresentação. Tá? A camada de apresentação vai prover um serviço para a camada de aplicação, mas essa informação para ela aqui é uma informação que a gente chama de opaca, uma informação que não é inteligível para ela. Ela não importa para ela o que é essa informação. Tá? Ela vai pegar essa informação, vai tratar essa informação, mas ela não tem que saber qual a finalidade daquela informação. Tá? Nem se preocupe em saber também.